pessoal, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Tony Luiz. Então, hoje a gente vai falar sobre fonte, né? Na aula de hoje. Hoje vai ser a 10ª aula, né? Esses dias para trás ele fez uma confusão aí, parece que saiu a aula 8 saiu antes da 7, não sei, saiu meio confuso aí, mas tá na sequência, tá? Aí, então hoje é a aula 10. A gente vai falar sobre fonte. Que é fonte, né? Fonte é onde é alimentação, tá? Existe a fonte de alimentação dos aparelhos, é o que alimenta os aparelhos. Existe a fonte da vida, qual que é? Não é a água? Onde tem água tem vida, não é isso? Então, fonte é o que alimenta, tá? É o que traz as tensões para todo o aparelho, tá? Então, todo aparelho tem uma fonte, tá? Ela tem uma fonte que alimenta ela, tá? Seja qualquer tipo de aparelho, tá? Seja eletrônico, seja aparelho elétrico, tem a fonte, né? Que alimenta ela. Então, a rede elétrica é uma fonte, tá? É a fonte de energia, né? Então, só que para aparelhos eletrônicos, né? Existe a fonte onde vai ser transformada a tensão, né? Então hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa transformação da tensão de AC, né? Que é a tensão que chega nas tomadas da sua casa aí, para a tensão DC, que vai alimentar os equipamentos eletrônicos, tá? Então a gente vai começar as aulas aí, vocês seguem aí. Então, pessoal, hoje a nossa aula 10, né? É a aula 10, a gente vai falar sobre fonte, tá? Fonte de alimentação. Então, a fonte é o seguinte, ela tem uma entrada e tem uma saída, né? Então, geralmente o circuito em bloco, depois vocês vão aprender o que é circuito em bloco, tá? Então, eu vou fazer aqui um circuito em bloco, né? Da fonte. Então, geralmente vem representado assim por um quadradinho assim, ó, tá? Indicando que aqui é a entrada da tensão, tá? E aqui é a saída, tá? Aí a saída pode ser uma saída só, pode ser duas, tá? Pode ser três. É onde sai os mais B, tá? Mais B1, pode ser o mais B2, pode ter mais B3, tá? Então pode ter, a saída pode ter uma, duas, três, tá? Então depende muito do equipamento. Esse aqui, ó, alguns aparelhos vem interno dentro do aparelho, outros vem externo, tá? Os aparelhos que vem externo é tipo carregador de celular, entendeu? Algumas TV, essa fonte é externa, ela é de fora, né? Tem um cabinho que você conecta lá no aparelho. Então tudo que essa fonte é fora do aparelho é uma fonte externa, né? E existe a fonte que está dentro do aparelho, fonte interna, tá? Então, o que é essa fonte que vai fazer? Então, tem dois princípios, tá? Uma, ela vai pegar essa tensão de AC, né? A tensão de AC, que vai ser transformada para DC, tá? Essas aqui são todas tensões DC. Então, as formas de transformar essa tensão para essa aqui, para DC, a tensão contínua, existe dois tipos, tá? Uma é por transformador, tá? Então, eu vou fazer uma fontezinha bem simplesinha aqui, tá? Para quem está iniciando aí não ter problema. Então, aqui, ó, a gente vai ter o transformador, tá? Um transformador aqui. Vamos pôr um transformador aqui só com dois fios, tá? De saída. Aqui aqui é a entrada, né? E aqui é a saída. Os dois lados do transformador. O transformador, tá?
é a entrada aqui, ó, é onde entra o AC, tá? Aqui geralmente tem uma chave 110/220 que vai fazer essa ligação aqui para colocar isso aqui para trabalhar só esse enrolamento em 110 ou em 220 para colocar os dois enrolamentos, tá? Isso aqui ele pode trabalhar em série ou em paralelo, tá? Então depois a gente vai ver isso mais para frente. Vamos dar uma adiantada aqui nas aulas só para vocês entenderem. Aí o que tem? Aqui, ó, entrou AC, tá? Aqui ainda vai sair AC, tá? Isso aqui usando o transformador. Transformador representado pela letra TR. Você vai encontrar no esquema como TR, tá? TR indica transformador. Esse aqui é o modo mais simples, tá? É muito usado em rádio, em alguns aparelhos, assim, mais antigos, tá? Os aparelhos de hoje, raramente usa transformador, tá? Geralmente agora só usa fonte chaveada. Então, isso aqui são para aparelhos mais antigos um pouco, tá? Que ainda usa transformador. Então, o AC vai ser entrado aqui, tá? À medida do decorrer das aulas, vocês vão aprendendo como é que faz a ligação. Inclusive, eu já tenho uma aula aí, anterior aí, que já fala sobre a entrada do transformador aqui, né? Como colocar ele em 110 ou 220. Aí essa tensão que vai sair aqui, ó, é uma tensão AC, né? Essa tensão AC, ela tem que ser transformada, né? O que a gente aprendeu para trás nas aulas anteriores aí, se não me engano, na aula 08, eu acho, na 8ª aula, sobre o diodo retificador, né? Então, como é que tá lá no diodo retificador? Não é dois diodos assim, ó. Ó. Dois diodos assim, se unindo os positivos assim, para fazer mais, tá? E dois diodos trabalhando unindo os negativos deles assim, ó, né? Eu estou falando negativo em relação ao multiteste analógico, tá, pessoal? Nós estamos trabalhando sempre com o multiteste analógico, tá? Depois a gente vai falar sobre com o multiteste digital. Mas vamos trabalhar sempre com analógico, para não fazer confusão. Aí, ó, aqui, ó, esse lado aqui, tá? Onde se une aqui os dois negativos dos diodos, tá? Vai formar o negativo. Onde se une os dois positivos, forma a tensão positiva, tá? E onde que a tensão AC aqui vai entrar? A tensão vai entrar aqui, ó. Vai entrar aqui e vai entrar aqui, ó. Então aqui tá chegando a C e aqui tá chegando a C, ó. Tá? Isso aqui pode vir assim, tá? Ou pode vir numa ponte. Isso aqui, esses quatro diodos costuma vir numa ponte retificadora. A ponte retificadora, ela é uma peça assim, ó. Pode ser assim, ou pode ser quadrada, tá? Onde ela tem 4 pinos. Dentro dessa peça, isso aqui chama ponte retificadora, tá? Agora já não é fonte, é ponte, tá? Ponte retificadora. Retificadora. Ó, uma ponte retificadora. Dentro dessa ponte retificadora, tá? Ela tem 4 diodos, certo? Que é esses 4 diodos aqui, ó, tá? Onde essa parte aqui, ó, disparou lá, parou. Então aqui, ó, onde tem essa parte aqui, ó, que é tirada aqui, tem um, isso aqui era para ser quadradinho assim, né? Então ele tem uma defasagem aqui, ó. Esse lado aqui, ó, ele indica que é o lado positivo, que é aqui, ó, tá? O outro lado de cá é o negativo. Então esse AC aqui, ó, eles vão entrar aqui, ó. AC e AC, ó. Eles vão chegar nesses dois pontos aqui, ó. Onde para cá e aqui, ó, já vai estar a tensão contínua, tá? Já vai estar a tensão DC, ó. É isso aqui, ó. Só que tá resumido dentro de uma peça assim, ó. Vocês vão aprender para frente, mais para frente um pouco. Essa tensão aqui, ó, tá? Daqui a aqui. Então vamos levar esse terra lá
para frente. Então terra tá aqui, que é o negativo, tá aqui, né? Ó, trouxe aqui, então aqui é o negativo, ó, e aqui fica sendo positivo. O que que falta aqui? Falta o filtro, né? Toda fonte tem um filtro, tá? Isso aqui é para tirar, para tornar a tensão descer numa linha contínua, tá? Sem o capacitor aqui, mesmo assim, ou com esse aqui, sempre tem um capacitor daqui e aqui, ó, tá? Então, sem o capacitor, essa linha, ela não se torna reta, tá? Ela vai se tornar meio ondulada. Então, para tirar isso aí, eu tô falando uma linguagem bem simples para vocês entenderem, tá, pessoal? Isso aqui é tudo feito com osciloscópio, tá? Para você achar isso aqui, ó, tá? Mas os aparelhos eletrônicos, tá? Qualquer aparelho eletrônico, ele identifica se a linha está contínua aqui ou se tá com defasagem aqui, tá? Tá com problema aqui. Então se faltar o capacitor aqui, se o capacitor abrir, né? Se ele entrar em curto, ele vai matar a tensão que está chegando aqui, ó, tá? Aí os diodos aqui vai esquentar e vai queimar os diodos, tá? Mas se ele abrir, por exemplo, ficar fraco, tá? Então ele vai deixar de filtrar essa linha aqui, ó. Esse mais B. E faltando esse mais B, tá? A tensão não fica contínua, tá? E o aparelho identifica essa falha, tá? Então essa aqui é a primeira primeiro início da transformação, né? E existe o segundo, tá? Essa aqui é uma que é feita por transformador, então se você lembrar, para transformar de AC para DC, que é a fonte, tá? Existe dois meios. Um é por transformador e o outro é por fonte chaveada, tá? Aí a gente vai começar a falar sobre fonte chaveada, tá? Depois eu vou desmembrar ela para vocês entenderem como ela funciona. Então a fonte chaveada, ela vai ter... Eu vou fazer assim, bem resumido aqui, tá? Para depois a gente entrar em detalhes, só para vocês entenderem o que passa dentro de uma fonte chaveada. Então você vai ter uma tomada, né? Que vai estar chegando. Essa tensão aqui, ó, tá? Ela vai passar por uma ponte retificadora, que é uma peça igual a essa, tá? Então eu vou representar só assim, ó, tá? Que é a ponte, né? Vou pôr aqui a ponte. Onde aqui é a entrada e aqui é a saída. Então é o mais e menos. Que vai ser isso aqui ou isso aqui, tá? Então o AC aqui do 110 aqui da tomada, aí depois a gente aprende com mais detalhado, tá? Mas aqui, ó, existe a chave de ligar, existe às vezes relé, às vezes existe PTC, filtro de linha, tá? Vai estar tudo antes de chegar aqui, ó, tá? Mas aqui é a entrada do AC, ó, tá? Então aqui é a entrada do AC, AC. E aqui é a saída DC. Ó, saída DC. Então aqui é entrada e aqui saída, né? Essa tensão vai ser filtrada, né? Mas eu nem vou colocar isso por enquanto, para vocês não fazerem confusão, tá? Isso aqui eu vou fazer em bloco primeiro, tá? Circuito em bloco. O que é circuito em bloco? Circuito em bloco, ele é um conjunto de peças representado no esquema, tudo fechado, tá? Tá tudo fechado. Então esse aqui, vamos pôr aqui as entradas aqui dentro, vamos pôr aqui a fonte, né? A fonte aqui, vou fazer bem resumido para vocês entenderem, tá? Onde vai ter a saída, tá? Onde vai ter a saída, né? Então aqui seria a entrada, né? Vai ser in, aqui é out, tá? E um terra, tá? O que a fonte faz? Essa fonte, ela tem interno nela, nesse circuito aqui interno, tá? Ela vai ter um transformador, tá?
Usa o transformador também, tá? Que é o chopper, tá? Então aqui dentro vai usar um transformador, tá? O que mais vai usar aqui? Vai usar um transistor. Aqui é um transistor MOSFET, tá? Vai usar um transistor aqui, ó, um transistor MOSFET. E também vai usar um circuito integrado, tá? Vai usar um circuito integrado aqui, que é o oscilador, tá? Então esse circuito aqui, ó, fechado aqui, né? Circuito fechado. Aqui dentro tem muita peça que vai aqui dentro, tá? Vocês vão aprender depois como funciona, tá? Então, como ela é bem complexa, então eu vou desmembrando ela aos poucos para vocês não fazer confusão, tá? Ela é complexa, mas é simples, tá? Então, para quem sabe, conhece, não é bicho de sete cabeças. Para quem não conhece, se torna um bicho de sete cabeças, tá? Então, o circuito em bloco dela vai ser assim, né? Circuito em bloco, tá? Circuito em bloco. Então, quando se fala circuito em bloco, tá? Você sabe que é um conjunto de peças dentro de um circuito fechado, simbolizado assim, ó, tá? Então, aqui dentro, você vai encontrar o CI, você vai encontrar o transistor, tá? Vocês vão encontrar um fotoacoplador, vocês vão aprender depois, tá? Vocês vão aprender o fotoacoplador, onde o fotoacoplador tem um diodo e tem metade de um transistor aqui dentro, tá? O que vai dividir esse circuito em duas partes. Esse circuito aqui, ó, ele é dividido em duas partes. A parte a entrada e a parte de saída, tá? As partes são isoladas entre elas. Então, mas a gente vai deixando isso para as próximas aulas para não fazer confusão, tá? Então, essa fonte aqui, ó, ela é assim. Essa fonte que você usa para carregador de celular, essas coisas assim, né? Geralmente é uma fonte de 5 volts, tá? É uma saída de 5 volts. Então, ela não é nada mais do que isso aqui. Uma entrada, né? Aqui pode ser 127, né? Ou 220 volts, tá? E essa tensão vai ser transformada aqui dentro, tá? E vai sair aqui, ó, 5 volts, tá? A tensão baixa para alimentar o equipamento, tá? Então, esse aqui, deixa eu ver quantos minutos já tem aqui. Já tá bom. Não vou esticar muito a aula, não, sabe por quê? Porque eu tenho visto aí que tem muita gente que não tá assistindo as aulas inteiras. Tá assistindo, porque pelo YouTube dá para mim saber quanto tempo as pessoas estão assistindo de vídeo, tá? Então, o que está acontecendo aí? Eu estou vendo aí que vídeos de 30 minutos, as pessoas estão assistindo 10 minutos só, ou 5 minutos, tá? Então, a média tá lá, parece que 7 minutos, 8 minutos parece só. Então o que acontece? Nesse caso, as pessoas não aprendem, tá? Porque se eu ensino a aula completa, duas partes, mas se você assiste só que já sai do vídeo, você deixou de aprender essa parte, ó, tá? Então eu vou diminuir o tempo dos vídeos para poder você acompanhar melhor os vídeos. Depois, se não chegar lá na frente, quando eu chegar lá nas aulas futuras, mais para frente, as pessoas vão estar fazendo pergunta de aula que eu já deixei aqui já pronta aqui atrás, tá? Então, para não acontecer isso, eu vou diminuir o tempo do vídeo. Então, esse vídeo aqui já está com 16 minutos, então eu vou parar por aqui para vocês assistirem completo. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Aqui, na aula 10, vocês vão aprender sobre a fonte. O que é a fonte? Que transforma a tensão do AC para DC, tá? Essa fonte pode ter uma, duas ou três saídas, ou até mais, tá? Existe dois tipos de fonte. Uma que é a fonte por transformador, vai transformar essa tensão, e outra por fonte chaveada. Então, isso aqui chama fonte chaveada, tá? Fonte chaveada. Então, já na próxima aula, eu já vou falar mais sobre a fonte chaveada, um pouquinho mais desmembrado, tá? Para você estar entendendo. Então, até a próxima aula, então. Obrigado pela presença.